Olá, eu sou a Tainá Farfan e o JR Entrevista está no ar. Hoje recebemos aqui no estúdio o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ministro, é uma honra te receber, é um prazer ter o senhor aqui no JR. Honra e prazer todo meu, Tainá. Alegria estar aqui com você, com seus espectadores, para falarmos um pouco sobre o Brasil e o trabalho da AGU nesse momento. A alegria é toda nossa. Ministro, nos últimos dias veio a público a informação de que a AGU evitou a perda de quase 2 trilhões de reais aos cofres públicos. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são os principais destaques da atuação da AGU para que isso acontecesse. Olha, nós fizemos um trabalho nos últimos anos muito forte, principalmente nos últimos 2 anos, para termos essa redução de 2 trilhões de reais. São ações judiciais que nós ganhamos na Justiça e também são acordos que nós celebramos com o cidadão, com a sociedade, e a partir desses acordos nós conseguimos evitar essa perda de 2 trilhões de reais. Isso é muito importante explicar para o cidadão, por quê? Porque quando nós evitamos a perda de 2 trilhões de reais, nós estamos falando que nós estamos evitando o aumento também da dívida pública. Com a redução da dívida pública, nós conseguimos ajudar o governo a reduzir mais rapidamente os juros que afetam a vida de toda a população, controlar a inflação, que é um elemento importante na vida das pessoas. E é muito importante dizer para as pessoas o seguinte: a perda de 2 trilhões de reais nós conseguimos evitar com a construção de acordos. Vou dar um exemplo do tema do Fundo de Garantia. Nós conseguimos, a partir de um bom acordo com o Supremo Tribunal Federal, aumentar os ganhos da poupança do trabalhador. A remuneração vai passar a ser pela poupança, ao invés de ser TR mais 3%, ou seja, com um ganho real para o trabalhador, mas também evitamos uma perda de 500 bilhões de reais, que seriam pagas pelo Tesouro e acabaria afetando juros, inflação, o que é ruim para toda a sociedade no momento em que o Brasil está retomando o crescimento, retomando o desenvolvimento e investimento público. Com certeza. Ministro, um outro assunto que a AGU está muito envolvida recentemente são as emendas parlamentares e a discussão no Supremo Tribunal Federal. O senhor acredita que esse já é um assunto pacificado? Ou ainda vamos acompanhar outros embates, outras discussões, e isso pode ditar o ritmo no Legislativo? Olha, eu acho que esse é um assunto que é um bom exemplo de como nós conseguimos, a partir de um diálogo institucional com os 3 poderes, avançar. Havia um debate importante na sociedade de melhorar, de qualificar o gasto público pela emenda parlamentar. Da mesma forma que é importante que o parlamentar, que conhece bem o Estado, conhece bem a base, conhece bem a necessidade do povo, possa colaborar com o processo de alocação de recursos via orçamento, também é importante que esse gasto seja feito da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, que as entregas cheguem com maior rapidez para o povo brasileiro. E esse é o debate que se deu a partir das ações que o Supremo Tribunal Federal coordenou sob a liderança do ministro Flávio Dino. Nós conseguimos, a partir de um fruto de intenso diálogo entre os 3 poderes, Congresso, Executivo e Judiciário, construir um plano de trabalho que desse mais transparência, mais eficiência, mais rastreabilidade a esse gasto. Agora nós temos um modelo, Tainá, que o cidadão poderá acompanhar em tempo real, de perto, para onde esse dinheiro está indo. O gasto público efetivo, a partir de um dinheiro que é do próprio cidadão, que volta para ele como saúde, como educação. Porque o parlamentar, quando ele indica uma emenda, ele não indica uma emenda para si, ele indica uma emenda que vai beneficiar o cidadão. É um posto de saúde, é um ônibus escolar, é uma creche. E então, tudo isso colabora para a melhoria de vida da população brasileira. Esse é o foco do governo, qualificar o processo do gasto público para que o cidadão tenha mais e melhor no momento em que nós temos a consciência de que temos desafios muito fortes em melhorar a saúde e a educação do povo. Em determinado momento, ministro, o Congresso chegou a acusar o STF de ser conivente com o governo nesse assunto das emendas parlamentares. Existe isso? Olha, na verdade, isso partiu de uma incompreensão. A demanda por melhorar a qualidade do gasto com as emendas parlamentares é uma demanda legítima da sociedade brasileira. Então, obviamente que o governo tem todo o interesse de fazer essa discussão, como o Congresso Nacional acabou fazendo. E teve êxito, na verdade. Eu quero aqui destacar a participação dos diversos presidentes das 2 casas, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, o atual presidente Hugo Mota, o presidente Davi Alcolumbre, todos muito comprometidos com a discussão. Tanto é que nós tivemos um êxito recente com a homologação do plano de trabalho, fruto desse entendimento,
pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a página virada, nós vamos começar um novo momento agora e com muitos ganhos aí efetivos para quem mais importa, que é o povo brasileiro. Ministro, na sua avaliação, a partir da denúncia da PGR, qual deve ser o desfecho dos inquéritos que tocam o ex-presidente Jair Bolsonaro? Em especial esse, que tem avançado recentemente, que diz respeito à tentativa de golpe de Estado. Olha, a denúncia que o Procurador-Geral da República fez contra o ex-presidente e outros acusados é uma denúncia muito sólida, tem muitos elementos de prova e, enfim, agora cabe ao ex-presidente e aos demais acusados promoverem a sua defesa. O que é importante que o cidadão tenha consciência é que a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal está sendo assegurado pelo Poder Judiciário brasileiro. E cabe ao acusado agora fazer a sua defesa. Eu acredito que, diante do quadro que foi colocado ali pelo Procurador-Geral da República, vamos lembrar, o dia 8 de janeiro é um dia muito triste para o país. Se tivesse tido êxito a tentativa de golpe brasileiro, nós estaríamos falando de um país que não teria mais democracia, um país de 200 milhões de habitantes, que é a 10ª maior economia do mundo. Uhum. O que foi feito aqui foi muito grave. Nós não podemos minimizar em nenhum momento a tentativa de acabar com a democracia que foi conquistada pela luta de muitos brasileiros. Democracia que garante a liberdade de expressão, democracia que garante o pluralismo político, a democracia que garante a dignidade da pessoa humana, a democracia que garante a estabilidade econômica do país. Então, o que foi colocado em jogo foi muita coisa colocada em jogo. E se nós tivéssemos perdido a nossa democracia, o Brasil hoje não estaria experimentando um crescimento de mais de 3% ao ano, distribuição de renda, saímos novamente do mapa da fome. Houve uma tentativa de assassinato do atual presidente, do vice-presidente e de um ministro da Suprema Corte. Tentaram explodir um caminhão na frente do aeroporto. Tudo isso é muito grave. Nós não podemos fechar os olhos. E quem teve a responsabilidade de organizar intelectualmente ou politicamente isso precisa responder. E é importante que a sociedade tenha um desfecho rápido disso. Há elementos suficientes para prender Jair Bolsonaro? Quem vai dizer isso é a justiça, Tainá. Não é o meu papel dizer se ele vai ser preso ou não. O que eu espero que ele tenha é um julgamento justo, que ele tenha a oportunidade de se defender e que a justiça dê a palavra final, porque é o que o povo brasileiro espera do Judiciário Nacional. A AGU tem ingressado com ações na Justiça para cobrar dos aliados Jair Bolsonaro e até do ex-presidente os custos dos danos causados pela invasão às sedes dos 3 poderes. Como estão esses processos e o senhor acredita em um ressarcimento? Acredito, nós conseguimos bloquear muitos bens, fazendas, carros, dinheiro, automóveis, propriedades das pessoas que participaram ou que patrocinaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Aquele ato de vandalismo causou um prejuízo para os cofres públicos de mais de 20 milhões de reais. Alguém tem que pagar essa conta. Essa conta vai ser paga. Nós já temos mais de 20 milhões também bloqueados em bens. Portanto, cada centavo gasto pelo povo brasileiro será ressarcido por quem causou o prejuízo. Mudando agora um pouquinho de assunto, ministro, ainda não foi apresentada uma solução para o pé de meia. A oposição diz que é pedalada fiscal. O governo estuda acionar o Supremo? Não é necessário acionar o Supremo porque o Tribunal de Contas da União deu ao governo a oportunidade de apresentar um plano de trabalho para enquadramento fiscal do pé de meia. Nunca foi pedalada, essa é uma invenção da oposição, é uma luta política contra o povo brasileiro. Porque, afinal de contas, nós falamos de 4 milhões de estudantes que passaram a receber uma mesada mensal de R$200 e que tem tido resultados muito importantes para a população. Uma redução enorme da taxa de evasão escolar, melhoria da qualidade do ensino, as pessoas estão estudando mais, evadindo menos da escola. Isso é muito importante para um país que está em pleno desenvolvimento. O compromisso do governo com o Tribunal de Contas da União é apresentar nos próximos meses
uma proposta de enquadramento fiscal. Enquanto isso, nós temos a autorização do tribunal de operar o programa como a lei que criou o programa estabelece, a partir dos fundos. Portanto, tudo normal, nenhum tipo de problema. Vamos cumprir o nosso compromisso com o Tribunal de Contas da União. Os estudantes continuarão recebendo o pé de meia, a evasão escolar vai continuar diminuindo e a qualidade do ensino aumentando. Ainda falta uma solução para o pé de meia no orçamento, né, de 2025. Mas o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o ministro da Educação, Camilo Santana, estão comprometidos de encontrar o espaço fiscal para isso. Ministro, quando estavam discutindo nomes para o Supremo Tribunal Federal, o senhor foi um dos nomes cotados e muito fortes para assumir uma vaga no STF. O senhor se considera ainda um nome para assumir uma vaga no Supremo? Eu acho que essa questão de Supremo não se coloca dessa forma, porque ninguém pleiteia esse tipo de vaga. A Supremo Tribunal Federal é um destino que encontra as pessoas. Eu não tenho esse tipo de perspectiva na minha vida. Eu estou muito mobilizado em continuar trabalhando para ajudar o meu país, ajudar o presidente Lula a melhorar a vida do povo, a oferecer segurança jurídica para o Brasil, a reduzir o déficit fiscal, aumentar a arrecadação. Esse é meu compromisso. Eu sou um advogado público de carreira, sou procurador da Fazenda há 20 anos. Eu já realizei o meu sonho de liderar a minha instituição. Eu sou um homem plenamente realizado, graças a Deus. Entrando um pouquinho mais na política, ministro, eu gostaria de falar um pouco sobre a popularidade do governo, que as pesquisas recentes têm preocupado, inclusive Lula e o governo de uma forma geral, que apontam uma queda da popularidade. Na sua avaliação, qual deve ser o caminho para reverter esse cenário? E gostaria também de aprofundar um pouco, né, se o senhor pretende atuar como uma ponte com os evangélicos já de olho em 2026. Olha, Tainá, o povo brasileiro tem a certeza de que tem no presidente Lula o seu maior defensor. Se tem um presidente da República, se tem um governante que se preocupa, em primeiro lugar, em todas as suas ações com o povo, este é o presidente Lula. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com o presidente Lula esses dias, quando ele foi informado que a data de pagamento dos aposentados ia ser 10, 11, 12. Ia ser uma semana posterior. Eu vi este presidente Lula transtornado. Como é que iria pagar o povo tão tarde? Ele mobilizou todo o Estado para poder antecipar o pagamento. Este é o homem que cuida das pessoas. E é um compromisso genuíno. E o povo reconhece isso. Essa coisa de aprovação, desaprovação, eu já tenho um certo tempo de vida pública para saber que do jeito que cai feito manga podre, sobe feito foguete. Eu não tenho essa preocupação, sabe, Tainá? O presidente Lula tem um vínculo genuíno com o povo brasileiro. O povo brasileiro sabe que vai ter sempre nele alguém que o defenda e se em algum momento teve algum tipo de preocupação, o povo vai voltar a reconhecer este compromisso do presidente com ele. Onde que está pegando na sua avaliação? É a comunicação? Falta comunicar melhor, de fato? Que esse é o primeiro diagnóstico, né? Veja, o governo hoje qualquer governo tem um desafio de se comunicar hoje na era das redes sociais. É um desafio global. E o presidente Lula está preocupado, porque ele quer que a mensagem do governo chegue mais rápido para o povo. Então, isso está sendo corrigido. Nós já temos um novo ministro da Comunicação Social, que faz um ótimo trabalho, e certamente nós teremos aí muito mais entregas a serem compreendidas pelo povo. Tá? E o senhor pretende, já retomando aqui aquela minha primeira pergunta nesse assunto, o senhor pretende trabalhar como uma ponte com os evangélicos, mirando 2026? Olha, eu tenho me colocado como construtor de pontes para o governo em vários segmentos. Aliás, eu como evangélico há 40 anos, eu sigo o evangelho de Mateus, sou um pacificador. Acho que todos os homens de boa vontade vão buscar a paz na terra. E o povo evangélico tem muito a contribuir com o governo. Os valores do povo cristão são valores que são, sobretudo, voltados ao amor, à solidariedade, à fraternidade, à compreensão ao próximo, que são valores, sobretudo, que são valores importantes para o governo do presidente Lula. O que é dar o pão? O que é dar um auxílio para quem precisa? O que é cuidar da saúde do povo? O que é cuidar da educação do povo, se não são valores cristãos? Ora, como é que eu posso dizer que eu cuido da minha família, que eu me preocupo com a minha família, se eu não estou preocupado com o que a família vai comer ao final do dia?
Se eu não estou preocupado se vai ter uma luz, se vai ter um gás para esta família cozinhar para suas crianças. Então, eu acho que, nesse momento, o que nós precisamos é de mais comunhão, compreensão, paz. E é tudo que o governo trabalha. E, em algum momento, eu quero crer que essa mensagem vai chegar para o povo de Deus. Que é um povo que tem muito amor, tem muita fé. O povo brasileiro é um povo de muita fé. E o povo, não só o povo evangélico, o povo brasileiro, o povo católico, o povo de várias religiões, é um povo de muita fé. E o presidente é um cristão que também tem muita fé. E sempre teve essa conexão com o povo, porque ninguém sai do Nordeste com 5 anos de idade, chega em São Paulo e tem uma vida que ajudou a transformar a vida de milhões de pessoas sem ter um propósito de Deus. E eu tenho certeza que o presidente Lula é um homem que tem um propósito de Deus para melhorar a vida das pessoas. Ministro, na esteira desse esforço do presidente Lula, né, na tentativa de reverter essa queda de popularidade, o presidente primeiro trocou o ministro das Comunicações, agora nós acompanhamos essa semana a posse, né, dos novos ministros, da ministra Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais e de Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Devemos ver, em breve, novas trocas em ministérios? Olha, o presidente Lula é o nosso técnico. Eu sempre digo que o técnico ele tem à sua disposição a possibilidade de manter o elenco ou trocar. E ele vai fazer mudanças de acordo com o melhor esquema tático. O que o presidente Lula gosta mesmo e quer é melhorar as entregas para o povo. Ele quer que chegue mais saúde para a população, ele quer que chegue mais desenvolvimento. Então, a obsessão do presidente é melhorar a vida do povo. Ele acorda, ele dorme, ele almoça pensando em melhorar a vida do povo. Eu sei que eu conheço, trabalho com o presidente Lula e eu sei do compromisso dele. Portanto, tudo que ele tiver de fazer para melhorar a vida do povo, para fazer com que o povo tenha uma vida melhor, que consiga comprar mais para suas crianças, que consiga ter um melhor bem-estar, que consiga viajar mais, consiga passear mais, consiga descansar mais, o presidente Lula vai fazer. Excelente, ministro. O bate-papo está ótimo, mas vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. O JR Entrevista volta já, não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ministro, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o acordo firmado recentemente com a Eletrobras, que retoma um pouco do espaço do governo dentro da empresa, com assentos e vaga no Conselho de Administração. A privatização, como foi feita no governo anterior, não agrada o atual governo. Esse acordo recente foi satisfatório? E há ainda algum movimento por vir por parte do governo nesse assunto? Olha, Tainá, o acordo com a Eletrobras é um acordo muito importante que interessa a todo cidadão, porque todo cidadão não vive sem energia elétrica. E a Eletrobras é a maior companhia energética do país. A energia elétrica é uma questão de soberania nacional. Eu acho que o grande problema do modelo de privatização da Eletrobras foi que o governo anterior, o governo que nós sucedemos, ele fez uma desestatização da companhia que se preocupou com tudo menos com o povo. Então, a preocupação primeira do presidente Lula foi fazer com que, como é que uma companhia desse tamanho, que o maior sócio, o maior acionista é o governo, gente, é o povo, não tem nenhum tipo de influência para poder dizer quais são os investimentos, se vai ter aumento ou se não vai ter aumento na conta de luz do povo. Então, o modelo que foi feito no governo anterior foi muito ruim e causou prejuízo para a população. O presidente Lula, quando entrou, ele viu isso e não se conformou. Pediu que a Advocacia Geral da União, que é o órgão jurídico do governo, trabalhasse junto ao Poder Judiciário para resolver esse problema. O que é que nós fizemos? Nós fizemos 2 anos de diálogo com a companhia e nós colocamos ali que nós não iríamos aceitar termos a maioria das ações. O governo tem 43% das ações. Não tem um representante que diga na empresa, opine nada, defendendo os interesses do povo. Isso é correto? Não é correto. De quem é essa companhia, se não é do povo brasileiro? Então, foi isso que nós fizemos. Nós fizemos um acordo que agora nós vamos ter 3 vagas no Conselho de Administração. As pessoas vão ser indicadas pelo governo, pelo Estado, e a partir dali nós vamos ter condição de influenciar
os investimentos dessa empresa, geração de emprego, de renda, redução da energia elétrica para favorecer o povo. Como eu disse, a preocupação do governo, em primeiro lugar, é fazer com que nós tenhamos um país que seja mais justo, mais igual e que gere melhores condições para a vida do povo brasileiro. E tudo que a gente está fazendo, inclusive no acordo da Eletrobras, é visando a isso. O que essa mudança pode ser efetiva? Quando você tem representantes no Conselho de Administração, que é o órgão mais importante da companhia, você pode influenciar decisões que são importantes exatamente para melhorar o grau de investimento da empresa, melhorar a distribuição de lucros na empresa, que certamente vai favorecer o povo, calibrar o preço praticado pela empresa. Tudo isso é importante. Olha, um programa importante que é operado pela empresa, que é o Luz para Todos. Ela leva a luz para milhões de pessoas que precisam de energia elétrica e não têm acesso. Então, são questões que são muito importantes e que impactam o dia a dia do povo brasileiro. Você veja o que aconteceu com a privatização da Enel em São Paulo. A empresa foi privatizada, reduziu os investimentos, toda a chuva, quem paga o preço? O povo. Dias e dias sem luz, prejuízos econômicos, cenário caótico. O que o governo Lula fez nesse acordo é exatamente para evitar que a Eletrobras vire um Enel, como aconteceu em São Paulo, e prejudique o povo brasileiro. Que ia acontecer com a privatização feita pelo governo anterior. Então, como foi feito, foi satisfatório? Melhorou muito o ambiente de negócios e a condição que o governo tem de ajudar o povo. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, ministro, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as Big Techs. Gigantes como a Meta e o X recusaram participar de uma audiência organizada pela AGU recentemente. Inclusive, há ações da Advocacia Geral da União para obrigar essas plataformas digitais a retirar conteúdos considerados como desinformação. Como está o diálogo com essas empresas e como garantir que essas medidas não sejam vistas como censura e sim como combate às fake news? Veja, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. A grande maioria da população brasileira é usuária das redes sociais. E ali buscam entretenimento, realizam negócios, fazem compras nas redes sociais. A liberdade de expressão é um valor fundamental que a nossa Constituição preserva e que o governo tem total compromisso. As redes sociais, nós estamos falando de 2, 3, 4 redes sociais no máximo, elas são controladas por pouquíssimas pessoas. Essas pessoas não estão no Brasil, não têm compromisso com o Brasil e não têm compromisso com o povo brasileiro. A grande maioria são americanas e se preocupam com os interesses americanos, norte-americanos. O que o governo está fazendo é se preocupar com o interesse do Brasil. O Brasil e dos brasileiros em primeiro lugar. Se a gente não entender que o governo brasileiro precisa defender o interesse dos brasileiros e defender como? Evitar com que essas pessoas sejam alvos de golpes, de crimes, que crimes contra crianças, contra adolescentes, contra mulheres ocorram nessas plataformas. O que nós estamos dizendo é o seguinte: essas plataformas, elas não podem permitir que crimes aconteçam nesses ambientes virtuais e elas simplesmente digam para todo mundo, para você que é usuário, não é para mim não é para o governo, é para o usuário. Eu quero desafiar aqui ao cidadão, quem é que nunca foi vítima de um golpe na internet? Ou tentativa de golpe na internet? É possível você ser vítima de um golpe na internet, de uma tentativa de golpe na internet. Você buscar a rede social e a rede social dizer para você que não tem absolutamente nada a fazer, que você se vire, é isso que elas querem de todos nós, que cada um se vire. O que o governo está dizendo é que ele não aceita isso. Quem quer atuar no Brasil precisa respeitar o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não pode ser tratado como cidadão de segunda classe. E é isso que essas redes sociais querem, tratar o cidadão brasileiro como cidadão de segunda classe. Não tem nenhum tipo de responsabilidade, não tem nenhum tipo de compromisso. A pessoa é achincalhada numa rede social, ninguém responde por isso. A rede social diz que não é com ela. Você cai num golpe numa rede social, a rede social não está nem aí preocupada com você. Agora, em compensação, elas ganham muito dinheiro. E quem ganha muito dinheiro, quem tem muito lucro, precisa ser responsabilizado. Precisa ter filtro, precisa ter controle. Você acha correto expor seu filho, a criança, adolescente, a uma situação de abuso, como muitas redes sociais colocam e não se preocupam, não dão nenhuma resposta a essa mãe, a esse pai? Não, isso não é possível. Nós vivemos num Estado de Direito.
um Estado em que nós temos que garantir a cidadania de cada um brasileiro, de cada cidadão brasileiro. Essa é a preocupação primeira do governo. As redes sociais não foram à audiência pública que a AGU convocou por uma única razão, porque elas não têm como se defender. A verdade é essa, elas não têm justificativa. Ninguém tem condição de explicar para o povo por que elas não fazem a obrigação mínima, que é cuidar, dever de cuidado, dever de proteção. Só pensam em lucro, só querem ganhar. Não estão preocupadas com o interesse do povo brasileiro. Qual o caminho ideal, ministro? Uma regulamentação via Congresso? Olha, o caminho mais o caminho mais urgente é acabar com a imunidade que essas redes sociais passaram a ter com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso eu quero crer que o Poder Judiciário da nossa nação vai responder. Agora, é muito bom que o Congresso Nacional faça a regulação. A regulação ela é necessária, ela é muito importante para que o cidadão, para que a rede social, para que quem quer investir, para quem quer utilizar essa rede tenha transparência. Nenhum negócio nesse país, nenhuma padaria, banco, setor elétrico, não existe setor importante que afeta a vida do povo. Ora, todo mundo aqui pega transporte coletivo. O setor de transporte coletivo é regulado. Você não pega um ônibus de Recife e vai ao Piauí sem ter autorização da NTT. Você não adquire um aparelho celular sem ter a regulamentação da Anatel. Qual é o medo que essas redes sociais têm de ser reguladas? Qual é o temor delas serem reguladas? O que é que elas têm a esconder? Eu vou dizer o que é que elas têm a esconder. Um algoritmo que influencia e tenta manipular a vida das pessoas. Essa é a questão real. Perfeito, ministro. Já indo aqui para o finzinho da nossa conversa, que está excelente, mas tem mais um assunto que eu gostaria de tocar aqui nesse nosso bate-papo, que é justamente 2025 é o ano da COP30. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente, contasse para quem está assistindo a gente, quais são as ações ambientais que a AGU está envolvida. Essa é uma questão que me mobiliza muito, particularmente. Quando eu cheguei na AGU, eu criei a Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Porque nós encontramos um cenário ambiental de grande degradação institucional. Havia, por parte do governo anterior, uma mensagem para a população de que o país não se importava com a questão ambiental. Agora, o Brasil, ele possui uma das maiores florestas do mundo. O Brasil é um país que é uma potência ambiental. O povo brasileiro pode ter emprego, pode ter renda a partir da capacidade que o Brasil tem de explorar de forma sustentável as suas riquezas. E isso tudo estava sendo desprezado. Agora, obviamente, nós temos uma obrigação legal de cumprir com a legislação. Infelizmente, muitas pessoas se utilizavam dessa visão do governo anterior para poder cometer crimes, para poder cometer ações ilegais, desmatamento ilegal, grilagem de terra pública, pastagem ilegal, corte de madeira ilegal, todo tipo de ilegalidade. O IBAMA estava destruído, vocês têm que lembrar disso. O presidente Lula recuperou o IBAMA, recuperou a estrutura do Estado. E o que é que nós estamos fazendo como AGU? Nós estamos buscando na Justiça que todas essas ações ilegais que causaram prejuízo ao meio ambiente sejam ressarcidas por quem causou. Então, aquele auto de infração que pegou que uma determinada pessoa cometeu uma infração ambiental, cometeu um desmatamento ilegal, explorou a pastagem ilegal, mineração ilegal, tudo isso que é ilegal, que é contra os interesses do povo brasileiro, tem que ser ressarcido, tem que ser pago centavo a centavo. E isso é importante por quê? Porque com esse dinheiro nós vamos voltar a investir o quê? Na recuperação ambiental. Reflorestamento, recuperação das matas ciliares, recuperação das nascentes dos rios, em benefício do nosso meio ambiente. A COP30 vai mostrar ao mundo que o Brasil tem tudo para ser a Arábia Saudita do carbono. Nós temos como ter a condição de explorar as nossas riquezas de forma sustentável. E isso é muito bom, porque as pessoas que vivem, principalmente na região norte,
vão poder ter a condição de explorar de forma sustentável, responsável, as riquezas do nosso país. É isso que as pessoas querem. Ter emprego, ter renda, ter desenvolvimento. E tudo isso é possível, Tainá. Com certeza. E nós estamos com grandes expectativas em torno da COP30 e estaremos lá também na cobertura, acompanhando esse grande evento. Ministro Jorge Messias, muito obrigada pela sua presença aqui no JR. Foi uma honra te receber. Eu é que agradeço a todos os espectadores. Espero ter colaborado com questões que são importantíssimas para o povo brasileiro, para o Brasil nesse momento. Com certeza. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30, e também nas nossas redes sociais. Novamente, ministro, muito obrigada pela sua presença e, claro, obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.